Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro. Antes de prosseguir, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo, lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Nosso estudo de número 6 tem como assunto os 70 anos de cativeiro e a carta aos exilados, em Jeremias capítulos 25 a 29. Texto áureo: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. A verdade prática nos fala que discernir a vontade de Deus e aceitá-la, mesmo que frustre nossas expectativas, é a chave para a vitória. Os hinos sugeridos da nossa APA são de número 151 e 339. A introdução nos fala que os capítulos 25 a 29 de Jeremias apresentam a profecia dos 70 anos de cativeiro, a soberania de Deus sobre as nações e o conflito entre Jeremias e os falsos profetas. O profeta anuncia o juízo divino, adverte sobre a necessidade de submissão à Babilônia e exorta os exilados a viverem em paz até a restauração prometida. A carta de Jeremias aos cativos, ou seja, aqueles que já estavam exilados em Babilônia das deportações anteriores, ela reafirma que Deus tem planos de esperança para seu povo e que mesmo no exílio ele continua guiando aqueles que o buscam de coração. Primeiro tópico: profecia sobre o cativeiro. Jeremias anuncia o juízo divino sobre Judá, a tribo de Judá e as nações vizinhas. Deus decreta 70 anos de exílio na Babilônia. Poderíamos dizer assim, 70 anos de dominação babilônica, destacando sua soberania e o propósito discipulador do cativeiro para restaurar seu povo. 70 anos de exílio, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. O fato de Jeremias anunciar o exílio babilônico como juízo de Deus e de especificar o período de 70 anos como tempo estipulado para o seu cumprimento mostram que Deus controla a história. Ou seja, todos os levantamentos e quedas de reino estão nas mãos de Deus. O profeta havia pregado por 23 anos, chamando o povo ao arrependimento, mas sua mensagem foi ignorada. Como consequência, Deus declara que Judá serviria ao rei de Babilônia por 70 anos. Esse detalhe é mencionado mais 3 vezes na Bíblia. Inclusive, esta profecia dos 70 anos aparece em Daniel 9 como base, como gancho para a profecia das 70 semanas. A destruição da terra de Judá mencionada no texto é uma forte evidência de que o pecado leva ao caos e à ruína. O povo de Judá rejeitou as advertências proféticas, confiou em alianças políticas, mas nada impediu o juízo divino. Esse anúncio ressalta que Deus é paciente, mas que sua justiça não falha. O período de cativeiro seria um tempo de purificação, de correção, que prepararia um remanescente fiel para o retorno. Segundo item, a ira de Deus sobre as nações. Assim me disse, pois, o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e dá a beber a todas as nações a quais eu te enviar. Essa metáfora do cálice da ira é muito usada na Bíblia para descrever o juízo divino. Deus ordena a Jeremias que ofereça esse cálice de forma simbólica às nações, incluindo Judá, Babilônia e muitos outros reinos. Isto demonstra que, embora a Babilônia fosse, naquele momento, um instrumento do juízo divino contra Judá,
ela também seria julgada no tempo determinado. Então, isso é uma maneira de Deus dizer: nenhum de vocês é melhor do que o outro. Todos vocês são pecadores. Só que neste momento eu vou usar este pecador para julgar aquele outro pecador. E depois eu resolvo com ele. A soberania de Deus sobre as nações fica evidente nessa passagem. Ele não apenas usa reis e impérios para disciplinar seu povo, mas também responsabiliza esses reis e impérios por suas ações. Isso ensina que nenhum governo está acima da justiça divina. Esse princípio continua atual. Deus não ignora o pecado das nações e seu juízo é certo sobre elas. As nações que vivem em corrupção e violência enfrentarão o cálice da ira divina no tempo apropriado. Essa advertência nos lembra que devemos confiar mais na justiça de Deus do que nas forças políticas e militares deste mundo. Terceiro item no primeiro tópico. Deus é amor e justiça. O Senhor ruge do alto e da sua santa morada faz ouvir a sua voz. Ruge fortemente contra a sua morada. Dá o seu brado, como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Jeremias conclui esse capítulo com uma visão aterradora do juízo de Deus. Deus é retratado como um leão rugindo, pronto para executar sua justiça. A imagem de Deus rugindo do alto enfatiza seu domínio universal e a certeza de seu julgamento. A descrição do juízo é intensa. O Senhor Deus esmagará os pecadores como as uvas eram esmagadas no lagar. O lagar era um grande tanque de pedra, onde eram colocadas as uvas e em seguida elas eram pisadas por pessoas. Isso era antes de existir a prensa hidráulica, viu? Então, essas pessoas pisavam as uvas até esmagá-las para sair o vinho. Então, Deus está comparando como se ele fosse o pisador no lagar e os pecadores fossem as uvas. Que visão aterradora! Não haverá escapatória para os rebeldes, pois o juízo será completo. Entretanto, esse juízo não é arbitrário. Ou seja, Deus não vai sair destruindo tudo e todos de uma vez. Ele vem após repetidas oportunidades de arrependimento. Deus sempre chama ao arrependimento antes de executar seu castigo. Desse modo, demonstra seu amor e misericórdia. No entanto, aqueles que endurecem os corações enfrentarão a consequência de sua rebeldia. Essa mensagem é um alerta para todos nós. Deus é longânimo, mas seu juízo é certo. O mundo pode ignorar a justiça divina por um tempo, mas no momento determinado, Deus intervirá. Ele não pode tolerar o pecado indefinidamente. Sua justiça prevalecerá. Em que momento Deus intervirá? Aí é que está, não sabemos quando será. Não estamos falando da intervenção de Deus no fim dos tempos. Estamos falando de Deus intervindo ao longo da história e usando nações para castigarem outras nações. Sim, isso aconteceu várias vezes e ainda vai acontecer muitas vezes até o fim dos tempos. O fato é que tudo está no controle de Deus. Cada nação, cada povo, cada reino, cada força geopolítica, para usar uma linguagem atual, tudo está no controle de Deus. Os homens acham que estão no controle, mas Deus é que controla tudo. Algum tempo atrás, nós vimos comentaristas, jornalistas, num certo programa de notícias, rindo, fazendo piada, em que uma dizia para outra que chegava um recado e dizia: a situação está no controle, só não sabemos de quem. E elas riam daquela situação. E é assim que os homens fazem. Os homens acham que as coisas estão no controle deles. Sabe de quem as coisas estão no controle? De Deus. As coisas sempre estão no controle de Deus. Segundo tópico: prisão e confronto com falsos profetas. Jeremias enfrenta forte oposição por proclamar a verdade. Ele alerta sobre a submissão à Babilônia e denuncia os falsos profetas que enganavam o povo com promessas ilusórias de libertação imediata. Ou seja, enquanto que havia um profeta dizendo: rendam-se à Babilônia, se arrependam dos seus pecados, se submetam, não guerreiem contra a Babilônia, havia uma outra miríade de profetas falsos dizendo: vamos enfrentar Babilônia, seremos resistência, para usar um linguajar atual, quem sabe, vamos vencê-los, Deus está conosco, o templo de Salomão está na nossa cidade, Deus não permitirá que Babilônia conquiste a nossa cidade por causa do templo.
nós seremos vitoriosos. Quem sabe até que eles pensassem que Deus iria mandar um outro anjo, como na época do rei Ezequias, para destruir os exércitos inimigos. Mas naquele tempo era diferente. Você tinha um rei temente a Deus, um povo que jejuava, que orava, que buscava a Deus. Situação bem diferente daquele momento. Ou seja, eles estavam se fiando nos livramentos do passado, quando o próprio Deus mandava o seu profeta para dizer: eu não vou ajudar vocês. Dessa vez, eu não estou convosco. Rendam-se, que é melhor. E por isso, os falsos profetas eram tidos como verdadeiros e o verdadeiro era tido como falso. Primeiro item: ameaça a Jeremias no templo. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, diz a eles todas as palavras que te mandei que lhes dissesse, não omitas nenhuma palavra sequer. No início do reinado de Jeoaquim, Jeremias recebe uma ordem clara do Senhor para proclamar a mensagem de advertência no templo. O templo, ele era o centro cultural e religioso do povo. Praticamente todo mundo passava por lá. Jeremias deveria falar sem omitir nada, anunciando que se o povo não se arrependesse, o templo e a cidade seriam destruídos. Sua mensagem, porém, gerou forte reação, uma forte oposição dos sacerdotes, dos profetas e do povo. Eles queriam a morte de Jeremias, literalmente. A perseguição contra Jeremias mostra a resistência do povo à verdade. Em vez de aceitarem a correção, os líderes religiosos buscaram silenciá-lo. Se fosse para usar um linguajar atual, queriam cancelar Jeremias, em todos os sentidos. No entanto, alguns líderes mais sábios lembraram que nos tempos de Ezequias, o profeta Miqueias tinha feito uma advertência semelhante e ninguém quis matar ele por isso. Isso impediu que Jeremias fosse condenado à morte naquele momento, embora ele continuasse enfrentando forte rejeição. Deus sempre usará alguém ou algo para dar livramento aos seus servos, até que seu ministério esteja cumprido. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós não morreremos até que a promessa se cumpra em nós. Se Deus colocou para nós uma promessa de vida, de existência, até que determinado fato aconteça, então ninguém poderá nos destruir, nos eliminar, até que se cumpra aquele fato que Deus prometeu. Você já curtiu este vídeo? Deixe o seu like, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Segundo item, o jugo babilônico e a resistência. No reinado de Zedequias, Jeremias recebeu a ordem de usar um jugo de madeira em seu pescoço. Jugo era uma peça de madeira, o que em algumas regiões do Brasil se chama de canga. Não tem nada a ver com aquela canga peça de roupa. Em algumas regiões do Nordeste e agrícolas, chama-se de canga a uma peça de madeira ou de metal que é colocada no pescoço do animal para que ele puxe uma carroça, um arado. Então é esse jugo que está se falando aqui. Jeremias então recebeu a ordem de colocar essa peça de madeira no pescoço dele próprio, como um símbolo do domínio da Babilônia sobre Judá e outras nações vizinhas. Então Jeremias fez o que a gente poderia chamar de um ato profético, ou uma profecia performática, em que as pessoas o viam com aquela peça de madeira no pescoço. Com certeza deviam estranhar aquilo, rir, zombar, mas aquilo deveria trazer a seguinte mensagem: assim como eu estou com essa peça de madeira, com esse jugo no meu pescoço, assim todos vocês ficarão debaixo do poder do rei de Babilônia. Não adianta vocês resistirem a ele. Ele dominará tudo e todos, porque Deus entregou esse domínio a ele. Jeremias advertiu que a única maneira de evitar a destruição seria a submissão, se submeter ao rei Nabucodonosor, pois essa era a vontade de Deus. Caso contrário, viriam guerra, fome e peste. Os reis e os falsos profetas rejeitaram essa mensagem, pois esperavam que Judá permanecesse livre. Eles achavam que de todas as nações que Babilônia tinha conquistado, o reino de Judá, que era muito pequeno, infinitamente pequeno, continuaria livre e independente. Eles preferiram acreditar que Deus jamais permitiria que seu povo fosse dominado por estrangeiros. No entanto, Jeremias deixou claro que a resistência ao jugo babilônico era, na verdade, resistência à vontade de Deus. É meio paradoxal Deus querer
que o justo se submeta ao ímpio. Mas algumas vezes isso acontece. E aqui era uma dessas vezes. Obedecer a Deus muitas vezes exige humildade, submissão. Os líderes de Judá não queriam aceitar que o cativeiro fazia parte do plano divino, mas ignorar essa realidade trouxe apenas mais sofrimento. Da mesma forma, devemos discernir a vontade de Deus e aceitá-la, mesmo quando não corresponde às nossas expectativas. Obedecer faz parte do ABCD de todo cristão. Terceiro item, Ananias e sua morte. Quem é este Ananias? Era um falso profeta que surgiu para contradizer Jeremias. Ele declara que Deus quebraria o jugo da Babilônia em 2 anos e traria de volta todos os cativos e tudo que foi levado do templo, que eram as bacias, vasilhas de ouro sagradas, tinham sido levadas como troféus para a Babilônia. E para reforçar essa mensagem, ele quebra o jugo de madeira que Jeremias usava. Ou seja, ele pega aquela peça de madeira que Deus tinha mandado Jeremias colocar no seu próprio pescoço e quebra, dizendo: olha, é assim que eu vou quebrar o jugo do rei de Babilônia. Daqui a 2 anos tudo estará resolvido, tudo. O rei de Babilônia vai embora, nós estaremos livres, independentes, os nossos cativos voltarão. Que mensagem maravilhosa! Quem não gostaria de ouvir assim uma profecia de paz, de vitória, de sucesso? Então, claro que não precisa ser gênio para saber em quem o povo acreditou mais. Naquela palavra que eles queriam ouvir, que era a palavra de Ananias e não a de Jeremias. Jeremias disse que desejava que essa profecia fosse verdadeira. Após esta intervenção de Ananias, Deus envia Jeremias novamente, mas agora não mais com um jugo de madeira, mas com um jugo de ferro, uma peça de ferro colocada sobre o pescoço do profeta, simbolizando que a submissão à Babilônia seria ainda mais dura e inescapável. E como prova da falsidade de Ananias, Jeremias decreta que ele morreria naquele mesmo ano. E assim aconteceu. 2 meses depois, ele morre. Então nós vemos aí que o profeta de Deus, a palavra que ele fala, se cumpre. A palavra que Ananias falou não se cumpriu. Passou-se os 2 anos e o povo de Israel continuou dominado por Babilônia, né? Enquanto que a palavra que Deus mandou através de Jeremias, a profecia de morte para Ananias, se cumpriu fielmente. O conflito entre Jeremias e os falsos profetas revela um padrão recorrente: a rejeição da verdade em favor de ilusões confortáveis. Quantos Ananias não estão espalhados aí pelas nossas igrejas hoje em dia, trazendo profecias de bênçãos, de vitórias, de paz, de amor, de prosperidade, de que vai dar tudo certo? Às vezes é de Deus, às vezes não é. Às vezes Deus manda o seu profeta com mensagem de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, e muitos rejeitam, porque é uma palavra dura, é uma palavra difícil de aceitar, de seguir, de obedecer. Afinal, é muito mais agradável é muito mais agradável nós aceitarmos que Deus está contente conosco, com a nossa vida do jeito que ela está, e que vai continuar nos abençoando cada vez mais. Quem não quer ouvir uma palavra dessa? Todo mundo quer. Jeremias enfrentou perseguição e oposição, mas permaneceu fiel à mensagem de Deus. Devemos defender a verdade, mesmo quando ela não é popular, e confiar que Deus sempre confirma a sua palavra. Vamos ao último tópico, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Carta aos cativos. O capítulo 29 de Jeremias contém uma carta enviada aos exilados na Babilônia, ou seja, aquelas pessoas que já tinham sido levadas como escravas para a Babilônia, que eram basicamente a família real, boa parte da elite aristocrática ali de Judá e Benjamim, as altas camadas sociais que tinham sido levadas. Nessa carta, Jeremias orienta o povo a aceitar o cativeiro como parte do plano de Deus. Ele diz: vocês não vão voltar para cá agora, então criem raízes aí, construam casas, plantem, colham, casem seus filhos, cuidem de seus filhos e netos,
Vocês não vão voltar para cá agora. Sim, porque a mensagem dos falsos profetas já tinha chegado lá em Babilônia. E quem sabe muitos desses exilados esperavam, olha, daqui a 2 anos nós estaremos de volta para a nossa terra. Deus mandou o profeta Ananias para falar isso. Mas aqui Jeremias está dizendo, não, isso não vai acontecer. Eu queria que fosse verdade, mas não é. Vai demorar muitas décadas. Então, aproveitem o tempo que estão aí, aprendam o que puderem, criem raízes, se multipliquem, não diminuam. Além disso, o profeta refuta as falsas esperanças criadas por líderes enganadores e reafirma que após 70 anos eles estariam de volta. Alguns deles, quem sabe já idosos, pensassem, mas daqui a 70 anos eu não vou estar mais vivo. Sim, mas seus filhos e netos estarão. Então prepare-os para o regresso, prepare-os para o retorno, plante neles a semente da esperança, porque eles terão que voltar para cá e reconstruir. O desafio deles vai ser muito mais difícil do que o de vocês que estão aí. Essa era a essência da carta de Jeremias. Primeiro item: exilados devem viver na Babilônia. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei ou vos exilei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus ordena aos exilados que se estabeleçam, trabalhem, construam casas, formem famílias, busquem a paz da cidade onde estavam. Afinal, muitos deles não estavam na capital Babilônia, mas estavam espalhados pelo Império da Babilônia, em várias outras cidades. Ao contrário do que esperavam, a restauração não seria imediata. Eles deveriam procurar viver normalmente na Babilônia. A ordem de orar por seus opressores mostrava que o bem-estar dos exilados estava ligado à prosperidade da cidade. Abrindo um parênteses, podemos dizer que o cativeiro babilônico ele foi muito mais light do que o cativeiro egípcio. Não se tem registro, por exemplo, de judeus exilados trabalhando de forma tão braçal e escrava como nós lemos no cativeiro do Egito. Então, eles estavam como cativos, porém, eles eram razoavelmente bem tratados. E respeitados, tinham até uma certa liberdade de praticar a sua religião. Essa instrução contrariava a expectativa dos judeus, que ainda esperavam uma libertação rápida. Deus os ensinava a confiar nele e viver com esperança, mesmo em meio à disciplina. Isso nos ensina que devemos confiar em Deus em qualquer circunstância e lugar, sabendo que Ele tem um propósito em cada situação. Como escreveu o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo item, promessa de restauração. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus reafirma que o cativeiro duraria 70 anos, mas depois disso ele traria seu povo de volta à terra prometida. O versículo revela que os planos de Deus são de paz e esperança, e não de destruição. Ou seja, até quando passamos pela prova, Deus está conosco e Ele já está olhando além da prova. A restauração estava condicionada à busca sincera por Deus. Portanto, o povo deveria invocá-lo, orar, demonstrar arrependimento. A disciplina do exílio tinha um propósito: levar Israel de volta à fidelidade ao Senhor. Isso nos ensina que Deus permite provações para nos aperfeiçoar. Em meio a dificuldades, devemos confiar nele, sabendo que sua vontade é sempre para o nosso bem. Terceiro item, julgamento dos falsos profetas. Aqui no capítulo 29, nesta parte, a partir do versículo 21, Deus fala especificamente contra 2 falsos profetas chamados Acabe e Zedequias. Não é o Acabe da rainha Jezabel e não é o Zedequias que era rei de Israel naquele momento. Aqui estão eles, Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maazéias. Eles vos profetizam falsamente em seu nome, Deus dizendo. E qual é a sentença de Deus para eles? Eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Ou seja, aqueles 2 homens estavam lá no meio dos exilados de Babilônia, sendo subversivos, agitadores, dizendo ao povo: logo nosso cativeiro vai acabar, em breve voltaremos para casa. Só que isso era mentira. Então, aqui esses 2 agitadores estavam colocando o povo fora de tranquilidade.
e por causa disso eles seriam mortos pelo rei de Babilônia. Também é mencionado aqui outro personagem, Semaías. Ele não era um profeta, ele era o que a gente poderia chamar de um assassino de reputações. Ele tentou desacreditar Jeremias, enviando cartas ao templo em Jerusalém. Ou alguém poderia dizer um fofoqueiro. Um fofoqueiro, Então ele estava dizendo através das suas cartas, Jeremias não é um profeta de Deus, ele é um subversivo, ele é um agitador, ele é alguém que quer que a gente se renda ao rei de Babilônia sem luta, sem combate. Ele quer que a gente se submeta à Babilônia. Então veja que ele estava desprezando a palavra de Deus. Qual seria o castigo de Semaías? Deus declara que Semaías e sua descendência não veriam a restauração prometida, ou seja, ele e sua família seriam levados à Babilônia e ali eles terminariam os seus dias. Seus filhos e netos não voltariam para Jerusalém para a reconstrução prometida. A carta de Jeremias aos exilados ensina que mesmo em tempos difíceis, Deus tem um plano de restauração. Seja qual for o momento difícil que você possa estar passando, saiba que Deus pode te restaurar. Deus sempre tem um plano de restauração. Muitas vezes não é o que nós gostaríamos, muitas vezes não é o nosso ideal de plano de restauração, mas Ele tem. Se nós buscarmos, Ele nos mostrará. Deus chamou o seu povo a viver em fidelidade na Babilônia, prometeu um futuro de esperança e alertou contra os falsos profetas. Os exilados que acreditaram nessas mentiras se rebelaram contra a vontade de Deus e sofreram as consequências. Devemos confiar na soberania de Deus, buscar sua vontade de todo o coração e rejeitar ensinos enganosos. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Devemos confiar em Deus, buscar sua vontade com sinceridade e viver com fidelidade onde formos colocados. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 6ª lição deste trimestre, no livro do profeta Jeremias e livro de Lamentações. Na sua igreja local, na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.